E aí, gente, bem-vindos ao meu canal Toda História. A aula de história de hoje é sobre um movimento religioso que aconteceu no século XVI e transformou toda a noção do cristianismo ocidental naquela época e veio a transformar também o comportamento da Igreja Católica no mesmo período. Nós vamos falar hoje sobre a Reforma Protestante e especialmente sobre o seu principal personagem, Martinho Lutero. O movimento reformista, na verdade, ele é muito anterior a Martinho Lutero. Por exemplo, no século XII, na cidade de Lyon, um rico mercador chamado Pedro Valdo liderou um movimento chamado Os Homens Pobres de Lyon, em que ele defendia a ideia que as pessoas tinham que doar tudo o que tinham, que a perfeição estava na pobreza e na caridade, a perfeição apostólica. É claro que a Igreja Católica, que vivia de doação de terra, de venda de lugares no céu desde aquela época, se sente pessoalmente ofendida com essa afirmação. E os valdenses são condenados à Inquisição, sem dúvida nenhuma. Condenados à Inquisição também serão John Wycliffe, na Inglaterra, que faz uma revisão apostólica de todas as escrituras e que defende também a ideia de um apostolado mais puro e mais liberto desses desmandos e avarezas da Igreja Católica, e Jan Hus, na Boêmia, que também é um reformador precursor de Lutero. Lutero vai ser inspirado por todos esses homens. Mas quem é Martinho Lutero? Na verdade, Martinho Lutero, segundo alguns historiadores, é filho de camponeses da região de Ausbach, mas outros afirmam que deveriam ser burgueses, porque Martinho Lutero foi mandado para a faculdade de Direito. E o pai dele tinha um sonho que ele fosse advogado, então ele estudava Direito. E numa dessas voltas de Martinho Lutero para casa, ele é atingido por uma tempestade, em que alguns historiadores também afirmam que um amigo que vinha com ele foi atingido por um raio e faleceu, e ele então se ajoelha no meio dessa tempestade e faz uma promessa a Santa Ana, que se ele saísse vivo dessa tempestade de raios, ele se tornaria religioso, teólogo e dedicaria sua vida a Deus. Ele sobrevive. Tudo começa quando o monge dominiciano John Tetzel visita a região em que Lutero exercia a sua profissão como pároco, como professor da universidade, vendendo indulgências. Neste momento, Lutero tem uma grande revolta com os desmandos da Igreja Católica que explode naquele momento. E é assim, com esse contato e com esse embate pessoal com o dominiciano John Tetzel, que Lutero inicia a sua luta contra aquilo que ele achava que não deveria existir na Igreja Católica, como a venda de cartas de perdão dos pecados, de lugares no céu, a proibição da cobrança de juros, da usura, o fato da missa ser rezada em latim, que ele era super contra, também das escrituras só serem apresentadas ao povo no latim. Ele era a favor que se fizesse uma tradução das escrituras para o grego clássico e do grego clássico para o alemão para ter mais perfeição nessa tradução. Ele negava o culto aos santos, ele negava alguns sacramentos da Igreja Católica, como a transubstanciação, que é aquele momento em que os católicos afirmam que a hóstia e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Enfim, ele escreveu um documento com 95 afirmações e mandou para o Papa. Na verdade, ele mandou para o representante do Papa na região, propondo essas reformas. E é muito importante dizer, ele não pretendia romper com a Igreja Católica, ele pretendia realmente rever os conceitos. Ele achava que nem o Papa e nem os líderes religiosos locais estavam sabendo desse tipo de coisa que acontecia através das vendas de indulgência e dos inquisidores nas regiões. Essas 95 teses do Lutero teriam sido pregadas na porta da igreja. Na verdade, não existe uma certeza que elas foram pregadas na porta da igreja de Wittenberg, mas era um costume local, bastante recorrente de se pregar todas as decisões nas portas das catedrais. E elas foram também impressas, porque já existia imprensa na época, e espalhadas para a população. E foram imediatamente censuradas pela Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo a sua retratação. O Lutero queimou a bula em público. Em 1521, o imperador Carlos V, do católico Sacro Império Romano Germânico, convoca uma assembleia chamada Dieta de Worms, na qual ele condena o Lutero, ele considera o Lutero herege. Porém, o que ele não contava é que boa parte da burguesia
da nobreza, e alguns príncipes pertencentes ao conselho desse Sacro Império protegeriam Lutero, especialmente Frederico da Saxônia, que escondeu o Lutero para que ele traduzisse a Bíblia do latim para o grego clássico e do grego clássico para o alemão, e foi o que Lutero fez. As ideias de Lutero acabaram se espalhando por toda a Europa. Novas religiões surgiram com base nas suas ideias e no próprio cristianismo. Alguns dos seus propósitos serviam ao momento histórico e econômico. Guerras religiosas mataram imensa quantidade de camponeses, burgueses e até nobres, e acabaram causando uma discórdia que Lutero nunca defendeu e da qual muito se ressentia. À medida que o protestantismo crescia em toda a Europa, a Igreja Católica resolve tomar uma atitude, ter uma reação. Fazem uma reunião na cidade de Trento, um concílio, uma reunião de bispos coordenada pelo Papa. Ali, teriam atitudes, mudariam o comportamento, fariam surgir novas instituições dentro da própria Igreja para combater o avanço do protestantismo. É a chamada Contra-Reforma. Mas isso é assunto para outro vídeo.